Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Neila e é um prazer tê-los aqui comigo. Na aula de hoje eu vou te ensinar um tapete super diferente. Eu utilizei um fio bem rústico, o ponto é bem tradicional, mas o fio é bem diferente e o acabamento então é muito bacana. Então fiquem ligadinhos na aula que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, o material para a peça de hoje é o seguinte, são 4 cores do fio jute da Têxtil São João, a cor J31, J15, J00 e J01. Eu vou utilizar também um barbante da marca da sua preferência, tamanho 8 eu estou usando, mas podem usar o 6 também, na cor natural. E vou utilizar então para a confecção agulha de crochê número 4. Então, gente, nós vamos iniciar primeiramente utilizando a cor J00, tá? Esse ponto, tá, gente, eu vou ensinar uma amostra para vocês, porque depois vocês vão seguir fazendo ele a peça inteira e do tamanho que vocês quiserem. Podem fazer de outros tamanhos, porque esse ponto você começa e faz ele do começo ao fim do mesmo jeito. Esse ponto chama corner to corner ou canto a canto, porque a gente vai formando quadradinhos e a gente vai fazendo ele sempre do mesmo jeito, tá? É um ponto bem conhecido, mas vamos lá. Eu vou aqui fazer a laçada inicial e vou trabalhar. Aqui já tem uma correntinha, né? Fiz a primeira, vou trabalhar um total de 6. 3, 4, 5, 6, tá? Laço a agulha, conto 3 correntes, na quarta eu venho e faço um ponto alto. Dois, 3 pontos altos, tá? A gente já tem um bloquinho pronto aqui, ó. Então, feito isso, a gente vai virar o trabalho e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes novamente. Laço a agulha, conto 3 correntes, na quarta eu venho e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Então, a gente sempre vai fazer a voltinha aqui e mais 3. Agora eu venho aqui onde nós fizemos o primeiro pontinho nessas argolinhas e faço um ponto baixíssimo, tá? Faço 3 correntes para subir. E aqui dentro desse espaço de correntes aqui que se formou, eu trabalho novamente os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vejam que a gente vai formando um quadradinho a mais a cada carreira. Viro novamente o trabalho, trabalho novamente as 6 correntes. Laço e venho na quarta. E aqui eu trabalho, então, os 3 pontos altos, um ponto para cada correntinha de base. Venho aqui, então, na alcinha do bloquinho anterior e faço um baixíssimo. Ó. Daqui eu subo e faço as 3 correntinhas. 6 sempre aqui no começo, porque a gente faz a voltinha, né? Que 3 é a altura de um ponto alto. Depois aqui dentro, então, no corpo, a gente vai sempre trabalhar 3 correntinhas e mais os 3 pontos altos. Ó. Novamente, venho aqui dentro da argolinha e faço um baixíssimo. Ó. 3 novamente. E aqui dentro, eu faço os 3 pontos altos. Então, vejam que o ponto vai ficando assim, ele vai crescendo, né? Vamos fazer mais 1, 2... temos que virar, tá, gente? Que tem diferença se você
fizer as correntinhas aqui no final do ponto ou se virar. Então, virem que fica melhor. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Ó, venho para cá, o baixíssimo, as 3 correntes, novamente os 3 pontos altos. Então, gente, uma coisa importante sobre esse ponto do jeito que eu estou fazendo, tá? A peça de vocês vai ficar quadrada. E quanto maior vocês trabalharem, digamos, forem fazendo aqui, para depois começar a diminuir, aquele tamanho que vocês terão até começar a diminuir é a metade da peça. Então, aí vocês têm uma ideia de como vocês querem fazer, enfim, o tamanho, né? Mas é uma delícia de fazer esse ponto, gente. Tu começa e tu não quer mais parar. Porque ele é muito, muito bom de fazer. Então, aqui. Vamos prender aqui, sempre dentro, aqui nesse espaço entre o ponto e aquela argolinha de correntes que se forma. Ó. Então, gente, assim a gente vai fazendo com essa cor por 10 carreiras. Como é que eu vou contar essas carreiras? Eu venho aqui nesse primeiro bloquinho, tá? Aqui, ó. Eu sempre tenho por base o direito, porque foi aqui onde eu comecei, ó. Eu vou contar os bloquinhos, então. 1, 2, 3, 4, até termos 10. Quando eu tiver os 10, eu vou trocar de cor. A gente vai deixar de lado essa cor que a gente está usando e a gente vai começar com a outra cor. Então, eu vou ensinar vocês a trocar de cor. Aqui na peça original, tá? Vocês já vão ver aqui como vai ficar. Olhem aqui, ó. Olhem aqui. Ele vai formar esse canto aqui. Então, aqui a gente teve a primeira parte, então, com essa cor que a gente começou aqui a nossa peça. Então, agora vamos mudar. Vamos utilizar a cor J01. Como que a gente faz essa mudança de cor? Então, gente, aqui, ó, como é que eu mudo a cor, tá? Eu estou no último ponto, então, desse bloquinho onde eu vou trocar. Eu já venho e puxo, então, aqui nessa última laçadinha do ponto, a outra cor. Viro o trabalho, ajusto aqui os fios e aqui eu já começo subindo com as 6 correntes. Ó. 6. Aqui eu sigo tudo do mesmo jeito, né? Como nós estávamos fazendo. Fazendo as 6 correntinhas, virando ali, fazendo as 6 correntes, fazendo os 3 pontos altos, ó. Vejam. Aqui o procedimento é o mesmo, tá? Vou fazer essa carreira para vocês verem como fica aqui na troca de cor. Ó. Os 3, prendendo aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade em pegar ali o começo, gente, voltem o vídeo, pausem, né? E retomem ali para vocês não se perderem, porque é muito fácil, tá, gente? Mas é preciso entender direitinho para não dar erro aqui, mas é bem tranquilo. Creio eu que vocês não terão dificuldade em fazer o ponto, não. Aqui o que eu tô trazendo para vocês mais é a ideia da utilização desse fio, né? Ele é um fio bem rústico, bem diferente. E a peça ali que eu vou fazer, onde a gente vai finalizar ali o acabamento com um bico tipo macramê, né? Então, essa é a ideia para utilizar esse fio, mas o ponto em si é um ponto bem conhecido. Gente, então aqui, ó, fizemos a primeira carreira, então, da outra cor. Agora, a gente vai trabalhar também 10 bloquinhos, contando desse
dessa cor que a gente iniciou aqui. Então, são sempre 10. 10 carreiras desse primeiro com um tom de bege, 10 bloquinhos com esse tom mais amarelado. Depois a gente vem e trabalha então o J15, que é um tom de grafite, tá, gente? Então anotem aí como é que a gente vai distribuir essas carreiras então. Anotaram já que são 10 bloquinhos do claro, 10 do amarelo. E agora nesse tom mais escuro a gente vai chegar no meio do trabalho. E como que a gente vai fazer? Olhem aqui, vocês verão aqui a troca. Então olha os bloquinhos aqui, gente, que eu falei para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem tranquilo, né? O preto, gente, nós vamos mudar ele do jeito que eu ensinei para vocês agora. E eu vou fazer quantas carreiras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos, então, com o escuro. A partir, então, do sexto, a gente vai começar a diminuir. Agora eu vou passar para vocês, então, eu vou fazer mais umas 2 carreirinhas para a gente ter um tamanho um pouco maior. E já vou voltar, então, para ensinar para vocês como é que a gente vai começar a diminuir. Então, vejam que aqui nessa quinta carreira a gente vai ter bem a metade da nossa peça. Então, gente, aqui trabalhei mais uma carreira aqui para agora a gente começar a aprender a diminuir. Então, como eu falei na peça original, 10 carreiras do clarinho, 10 desse amarelo e 5 bloquinhos aqui na lateral desse escuro. Depois que fizermos o quinto, a gente vai começar a diminuir. Então, desse jeito que eu vou ensinar para vocês agora. Eu estou aqui, né? Virei o trabalho e venho aqui. No segundo ponto alto, faço um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. E dentro da argolinha, mais um baixíssimo. Aqui eu começo, então, trabalhando o próximo bloco. Então, vejo que eu estou deixando de lado um, né? E trabalho normalmente até chegar lá no outro canto. Os 3 pontos altos. Sigo da mesma forma que eu já vinha trabalhando, tá? Ó, então, gente, eu vim trabalhando. Quando eu chegar aqui, no último bloquinho que eu faço aquele ponto baixíssimo, eu não vou fazer o ponto aqui, o bloquinho aqui. Eu vou virar o trabalho. Deixo o fio aqui pela frente. E aqui eu vou voltar fazendo baixíssimos e vou deixar esse bloquinho para trás também, como a gente fez lá no início. E daqui, então, eu parto e faço o próximo. Então, vejam, ó, subo com as 3 correntes, faço normalmente aqui, 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 aqui. Prendo aqui com o baixíssimo, paro por ali. Viro o trabalho, venho com os pontos baixíssimos na lateral e assim eu vou fazendo. Eu vou fazer mais uma vez aqui na lateral para vocês entenderem direitinho, tá? Já volto aqui no final da carreira. Ó, vim até o final da carreira, gente, então aquilo que eu falei, prendo aqui no último bloquinho, viro a peça e aqui eu inicio, tá? Digamos que aqui eu tenho que trocar de cor. Como que eu faço? Vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem a troca de cor na diminuição. A gente vai cortar o fio aqui. Vamos fazer de conta que eu vou pegar esse... Vamos cortar, que eu não tinha cortado aqui, tá, gente? Só pra gente... Como eu disse, né? A gente tá fazendo uma amostra do ponto. Aqui, o que que eu faria? Eu fiz aqui a última laçadinha do ponto, né? De antes... Eu venho aqui para o próximo ponto, aqui, ó, e já pego a cor nova, ó, e daí já faço os baixíssimos aqui na lateral, já com a nova cor. E aqui eu inicio como tem que ser, da mesma forma. Depois aqui a gente faz os acabamentos, tá? E assim, gente, eu vou fazendo até chegar no 0, porque a gente vai, como eu falei, olha, o quadradinho vai se fechando. Ó, a gente fez aqui até a metade, até aqui. A diminuição só vai fechando. Vamos para a peça agora para vocês anotarem aí como é que a gente faz o retorno. Então, aqui, ó. Aqui, lembre que eu falei que eu fiz até a 5ª carreira no grafite e comecei diminuindo. Como é que eu vou contar agora a diminuição? Eu conto também essa carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 bloquinhos, eu já posso mudar de cor, né? Lembrem que a gente deixou 5 aqui, mais 5 aqui, a gente tem uns 10 também.
Mudo para a cor jute com amarelo. Vou fazer novamente os 10 bloquinhos, sendo que agora a gente vai cada vez diminuindo mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou bem certinho. Mudo novamente para o clarinho, igual eu fiz no começo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desse jeito a gente vai ter lá no final bem certinho os 10 como a gente começou. 10 de cada cor. No meio, quando a gente tiver feito a quinta carreira, a gente começa a diminuir, dá bem certinho, tá, gente? Assim, então, vai ficar a nossa peça no corpo dela, tá? No ponto fantasia. Vou medir para vocês para mostrar que tamanho que ela ficou fazendo desse jeito. Gente, medindo de ponta a ponta até na outra ponta lá, nessa parte escura aqui, eu tenho 66 centímetros. Pronto, então feito isso, gente, nós vamos agora passar uma carreirinha de ponto baixo, que eu então escolhi um barbante, tá? Pra gente fazer esse acabamento, para ficar mais, dar mais contraste e valorizar mais a cor aqui rústica do centro da peça. Cada lateral dessas aqui, ó, como nossa peça é quadrada, deu 60 pontinhos baixos, não contando esses do cantinho. Agora eu vou pegar a amostrinha e vou ensinar para vocês como é que a gente faz, então, esses pontinhos baixos na peça. Então, eu vou pegar aqui, vamos fazer de conta que eu tô com a peça inteira, tá, gente? Pego aqui meu fio bem no cantinho aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo lugar um ponto baixo, tá? Em todos os 4 cantos eu vou fazer isso. Aqui, então, onde nós temos o ponto fantasia, eu venho e trabalho um pontinho baixo para cada ponto desses 3 que a gente trabalhou aqui, ó. Aqui no início não, porque no ponto do canto ali a gente começou a carreira, né, o cantinho, ó. Aqui eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu venho e trabalho um ponto dentro dele. Aqui nós temos a transição dos pontos, aqui no meio eu trabalho mais um. Agora aqui nós temos aqueles 3 pontos altos, aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Então essa é a regra para vocês trabalharem em volta de toda a peça. Ó. Vejam. Ó. Vai ficando assim. Aqui, dentro aqui do primeiro ponto aqui a gente faz um. Aqui na transição de um ponto e outro, a gente faz mais um. E aqui sobre os pontos altos, um ponto para cada ponto. Tá, gente? Então, sigam essa regra aqui. Chegando no cantinho, lembre de contar, nós temos que ter 60 pontos baixos em cada lateral, mais os 2 aqui, então, que formam o canto. Aqui vamos fazer de conta que eu cheguei no final, aqui no cantinho do meu tapete. Aqui, quando eu chegar no canto, eu faço novamente um ponto baixo, as 2 correntes e um ponto baixo, e inicio a outra lateral. Então, assim que a gente faz a carreirinha de ponto baixo em toda a volta do nosso tapete. Deixando aqui de lado, vejam aqui como é que ficou, ó. Desse jeito, ó, 60 pontinhos em cada lateral. No cantinho de cada uma, 2 correntinhas e um pontinho baixo no mesmo lugar. Agora, gente, nós vamos fazer o acabamento, porque eu quero deixar o meu tapete com um aspecto retangular. Então, eu vou fazer um bico só nas pontas, tá? Até já fiz desse lado, aqui não fiz os arremates ainda. Vejam que lindeza, gente, que fica. Agora vocês vão aprender a fazer esse acabamento, então. Vamos lá. Então, gente, eu vou fazer os bicos, então, nesse sentido, tá? Pegando aqui o canto onde nós temos a metade aqui dessa parte mais escura. Vocês poderiam fazer aqui desse lado também, mas eu preferi aqui. Fica esteticamente mais bonito, tá? Eu venho aqui, 2 laçadas na agulha, e aqui bem no meio desse pontinho aqui, onde nós temos as 2 correntes, eu venho aqui nesse meio aqui, trabalho um ponto alto. Pronto. 1, 2 correntes.
Pulo 2 de base, no próximo um ponto alto. 2 correntes, no próximo pulo 2 de base, um ponto alto. Eu estou usando um barbante 8, por isso que tá um pouquinho mais grosso, tá? Mas podem usar o 6 também, que dá bem certo. Eu fiz com 8 porque era o que eu tinha em casa. Então, a gente vai fazer, gente, assim, desse jeito. Fazendo 2 correntinhas de espaço, um ponto alto, pulando 2 de base. Nós vamos ter um total, até chegarmos lá no final da carreira, de 21 espaços aqui de pontos altos e correntes. Então, vamos trabalhar até chegar lá no final. Então, a gente fez aqui os bloquinhos, ó. Cheguei no final, arrematei o fio, porque eu quero fazer agora os leques pelo direito, tá? Com o mesmo fio, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar leques. Vamos iniciar aqui no primeiro. Eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma, 2, 3 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Ó. No próximo espaço, um ponto baixo. Ó, gente. Vou novamente para o próximo espaço aqui de correntinhas e trabalho o leque novamente. Então, vejam que a gente vai fazer isso. Num espaço a gente faz o leque, no outro a gente prende com um ponto baixo. Não tem correntinhas aqui de separação entre o leque e o pontinho baixo, tá? Então, fiz os 3 altos. 3 correntes aqui, ó, que depois é onde eu vou prender a franja. E mais 3. Então, vamos fazendo baixo no próximo espaço, até chegarmos lá no final, tá? Vamos finalizar com um leque. Aqui, então, finalizei a carreira dos leques e a gente tem, então, essa quantidade de lequinhos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, tá? Arrematei o fio aqui no canto. Agora, gente, nós vamos fazer as franjas, tá? E a gente vai utilizar para isso o jute natural, tá? Que é a cor J31. E esse mesmo fio que a gente utilizou aqui para fazer, então, o bico de acabamento. A gente vai cortar, gente, ó, os fios com um comprimento mais ou menos de 70 centímetros. E a gente vai fazer o seguinte. Como eu tô usando aqui um fio número 8, eu vou juntar 5 cabinhos do fio, ó. Então, desse barbante eu vou usar 5 fios. Se vocês forem usar um fio 6, um barbante 6, podem colocar 6 ou 7. Nós precisamos, na verdade, ter uma proporção, ó. Então, mais ou menos que fique um montinho igual. Já para esse fio aqui de juta, eu coloquei 8 fiozinhos, então, porque ele é mais fino que esse que eu estou usando. Então, a gente vai cortar com mais ou menos 70 centímetros nas duas cores. E a gente vai começar colocando da seguinte forma. Então, eu vou começar, gente, dobrando exatamente ao meio aqui, o meu cordão aqui de fios. E o primeiro que eu vou colocar vai ser na cor cru. Eu venho assim por esse lado, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu puxo aqui os fios para cá, tá? E aqui, então, eu vou passar os fios por dentro aqui, ó. E vou fechar aqui, tá? É importante que vocês peguem exatamente o meio, para que não fique depois faltando, enfim, né? Aqui vocês podem dar uma esticadinha nos fios aqui de forma individual para ajustar aqui, ó. Ó, então assim colocamos o primeiro. Agora a gente intercala e a gente coloca então um fio de juta. Fazemos o mesmo processo. Venho aqui com agulha de crochê.
Vamos ver se ficou certo aqui os cabos. Um tá mais curtinho, ó. Passo por dentro aqui e vou prender, tá? Ó. Vejam como é simples. E eu vou fazer isso com todos os leques. Então, é um cru e um de juta. No total, vocês vão precisar de quantos fios aqui? Quantos montinhos de 5 cabos desse cru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5, então, com o fio de juta. 8 cabos, 5 cabos, porque eu estou usando 8, tá? Mas se for usar um fio mais fino, pode usar 6 ou 7 cabos. Então, vamos colocar essa primeira parte, que é colocar todos desse jeito que eu coloquei esses. Então, gente, coloquei aqui em todos, tá? Segundo passo, deixa eu aproximar mais aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar aqui, como nós temos os 5 cabos duplos, a gente acaba tendo 10 fios aqui, tá? Eu venho e separo 5 cabinhos aqui. Aqui nós temos 8, então, dobrando esse número, nós temos 16, mas eu vou pegar apenas 8. 2, 4, 6, 8, tá? Venho aqui, gente, aproximo aqui mais ou menos e faço mais um nó aqui. Puxando desse jeito. Ó. Então, aqui, claro, a gente tem que estar ajustando, gente, porque como eu falei, tá? É bastante fio e vai ficando, às vezes, meio, ó. Faço assim, metade de uma cor, metade de outra, tentando sempre deixar um espaço parecido. Venho aqui para o lado, pego esse que sobrou e mais 5 desse lado. Ó. E faço a mesma coisa, ó. Com calma, tá, gente, que dá super certo. Ó. Ó, vejam. Ajustem aqui o tanto que vai sobrando aqui, ó. Vejam que é bem possível de vocês irem ajustando. Esse vai sobrar aqui do ladinho, deixem aqui. Assim eu vou fazendo com todos, tá? Quando eu chegar lá no final, a gente vai ter a sobra daquela metade do cru que vai ficar lá. 2, 4, 6, 8. Vamos repetir aqui mais um. Deixem bem firme os fios. Puxem com cuidado. Ó. Vejam aqui que ele estava muito apertadinho, vocês podem dar uma esticadinha para ajustar. Olha, tá? Então, a gente vai fazer isso com todos, metade de uma cor, metade de outra. Aqui, então, gente, já fiz toda a amarração, então, dessa primeira etapa, tá? Primeira etapa, segunda etapa. Agora, a gente vai fazer uma última amarração, tá, gente? Que é o quê? Juntar novamente as duas cores iguais. Então, aqui no canto, eu pego esse que sobrou e esse que eu tinha amarrado aqui, e eu faço uma nova amarração. Por isso que a gente tem que colocar aqui a franja grande para poder ter essa, digamos, maleabilidade para poder fazer a amarração, senão não fica bacana, tá? Depois aqui, como eu disse, vocês vão ajustando, vão puxando os fios aqui, até ficar um nozinho bem fechadinho, tá? Ó, desse jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Fiz um. Ajustem aqui a lateral para que não fique muito repuxado. E importante que vocês observem essa distância aqui nos dois lados, para que não fique uma franja maior que a outra, por exemplo. Agora eu venho aqui, pego essa com essa que são iguais e faço uma nova amarração. Ó. Sempre cuidando para puxar todos os cabos. Como eu disse, é um trabalho delicado, mas... Ó, aqui ficou alguma coisa, ó, aqui ficou um que não... Ó, já puxei, já achei ele, ó. Então, façam aqui, deixem na distância que tem que ser, ó. Depois que tiver tudo amarradinho, vocês vêm e ajustam os nós. Próximo. Ó. Peço desculpas que a minha câmera não tá de cima, então... Mas acho que é tranquilo para ver aqui como é que eu tô fazendo, né, gente? Ó.
deixando aqui a distância, depois venham e façam esse ajuste aqui, ó. Puxem todos os cabinhos, que daí ele vai se ajeitar aqui, ó. Ó. Ó, enfim, aqui depois tem que puxar mais um, enfim. A ideia é essa, gente, ó, a gente vai amarrando novamente os que são iguais. Desse jeito, ó. Deixa eu amarrar mais um. E feito isso, gente, o nosso trabalho tá pronto. É só falta cortar aqui, ó. Olhem que lindo que fica, gente. Tá, então aqui vocês vão fazer com todos, lá no final vocês terão também esse mesmo, igual desse lado aqui, lá no final, na outra ponta. Deixa eu mostrar pra vocês o outro lado aqui que eu já fiz. Olhem só, gente. Que lindo. Gente, então eu achei assim essa ideia de juntar o macramê com o crochê fantástico. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente chegar aqui, então a gente vai cortar os fios, vamos aparar, deixar tudo do mesmo comprimento. E a nossa peça está pronta, fácil, linda, simples, enfim, tudo que eu gosto numa peça de crochê. Então eu vou aqui aparar os meus e depois eu volto para mostrar então a peça pronta para vocês. Então aqui, gente, finalizamos a peça. Vejam que eu fiz aqui, então, juntei aqui todas as franjas e cortei, deixando elas todas do mesmo tamanho, né? E o comprimento final, contando, então, das franjas, de uma franja até a outra, dá 97 centímetros de comprimento e 48 de largura. Mas assim, gente, né? Vocês podem utilizar essa franja em qualquer trabalho. É uma ideia, então, super bacana, o ponto também, o fio que eu utilizei também. Então, fica aqui de inspiração para vocês, espero que tenham gostado muito. Curtam aí o vídeo, compartilhem, tá, gente, que é muito importante, comentem aqui. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.